Olá, eu sou o arranjador e professor Marconi. Bem-vindos ao canal QI Musical, canal do músico. Nas igrejas existem vários ritmos que são tocados e alguns alunos que estão começando a tocar seu instrumento, violão ou guitarra, têm muita dificuldade em fazer esses ritmos. Então, hoje eu vou ensinar 4 dos ritmos que são mais tocados nas igrejas. Tá? Fique comigo aqui na aula, pegue todos os detalhes que a aula está realmente muito boa e vai te ensinar realmente a desenvolver esses 4 ritmos aí para você melhorar aí na sua igreja. Tá bom? Então vamos para a aula? Então, como eu disse, eu separei 4 ritmos que são mais utilizados nas igrejas. E com eles, com certeza, você vai conseguir tocar várias músicas, centenas de músicas. Tá? E o primeiro ritmo é um ritmo que muita gente tem dificuldade de fazer, que é um ritmo composto, que na teoria musical ele está dentro... ele é um compasso binário, porém composto. Ele tem 6 notas no compasso. Então, eu vou usar a palheta, mesmo eu estando com violão de nylon. Violão de nylon não é muito usado a palheta, mas a grande maioria dos músicos que tocam violão na igreja utilizam violão de aço, né? Então, eu vou usar com a palheta, que é a forma mais prática de ser usado neste violão de aço, tá? Só lembrando aqui que violão de nylon a gente usa mais a mão, tá bom? Então esse ritmo composto, ele tem uma variação muito boa e muitos hinos são tocados. Eu vou fazer de uma forma simples, depois eu vou fazer de uma forma mais assim, elaborada, mais bonita. De 2 formas que eu vou fazer. A primeira é mais simples. Então esse ritmo composto, ele é praticamente isso aqui, ó. Só isso, ó. Pegaram? Mais devagar. Bem fácil, ó. Bom, só seguir a palhetada aí para baixo, para cima e vai bem. Tem um hino que é usado esse ritmo composto aí, que é o Ele Exaltado, que é esse aqui, ó. Ele exaltado nos céus, eu louvarei. Viu? Essa forma simples já dá para tocar esse tipo de hino. Mas, como eu falei, existe uma forma mais elaborada. Então, presta atenção, ó. Vou fazer primeiro, depois eu vou explicar, ó. Fica mais bonito, né? Então, como é que a gente faria isso bem devagar? Presta atenção, olha bem a palhetada, ó. Mais devagar ainda, ó. Quando o compasso ele é feito dentro de um tempo só, a gente faz só para baixo e o outro para baixo também. Lembrando que o compasso composto é um compasso binário de 2 tempos, porém ele tem uma subdivisão em 3 partes, então ele vira composto. Então esses 2 tempos, compasso todo, nós temos, 6 subdivisões, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 2 tempos, 3 notas divididas em cada tempo. O segundo ritmo, que é muito utilizado nas igrejas,
é o ritmo pop, porém ele tem um lado meio funk, né? Então é um pop funk misturado, tem uma pegada de funk. Então, por exemplo, esse ritmo aqui, ó, por exemplo, né? Você deve ter ouvido já em vários hinos e várias músicas. Então, é muito utilizado. Então, um hino que é utilizado esse ritmo é o Ainda que a Figueira, do Fernandinho. Ele faz mais ou menos assim, né? Vou fazer a coisa mais simples, mas com a ideia do ritmo, ó. Tu és minha porção, tu és a minha herança. Tu viu o que ele fez, ó? É o pop, mas com uma jogada de funk junto, assim, funkeado. Fica muito legal e muitos hinos são... Se você perceber bem, tem muitos hinos aí. Eu não vou falar de vários outros, porque o vídeo vai ficar muito longo. O importante é pegar o ritmo aqui. Então é isso aqui, ó. Vou fazer bem devagar, ó. Primeira parte, ó. Ó, vai devagar. Mais devagar ainda. Mais rápido. Devagar, ó. Só estudar, pausa o vídeo, volta, pega com detalhes e vai aumentando a velocidade aos poucos que você consegue. Tem vários hinos com esse ritmo, tá? Então, é um ritmo, como eu falei, é pop, que é bem popular, mas ele tem uma pegada de funk junto, funkeado, muito legal, né? E tem vários hinos assim. O terceiro ritmo que é muito utilizado é o famoso corim de fogo, né? Mas ele, na verdade, ele é o famoso forró, né? E muita gente pensa que não é tocado forró na igreja e nem sabe que é forró, e corim de fogo é simplesmente o forró, tá? Então a gente vai tocar aqui, vai ensinar como é que faz. E a mesma coisa, pega com calma, treina. Lembrando que eu estou fazendo com a palheta no violão de nylon, que não é comum, porque a grande maioria dos músicos utilizam violão de aço nas igrejas, tá? Por isso que eu estou fazendo com a palheta. Se eu fosse tocar violão de nylon, eu tocaria com a mão. Então eu vou dar um exemplo aqui de um corim de fogo, só para a gente ter uma ideia de como funciona a parte rítmica dele. Ó, presta atenção, ó. Jacó segurou um anjo, segurou, não deixou subir. Jacó segurou um anjo, segurou, não deixou subir. Então a gente pode perceber que tem umas variações aqui interessantes para serem feitas. Então presta atenção, vou fazer devagar, ó. Então bem devagar, ó. Vou fazer uma parte, depois eu vou juntar as duas, ó. Fazer, e essa parte é feita duas vezes, e entre elas a gente tem um ataque aqui para dar aquele ataque do forró, né? Que é o tempo forte do forró, que a gente faz assim, ó.
para depois fazer mais uma vez, ó. Viu a pressão que eu dei nesse meio? É para dar o ritmo no forró. Bem devagar, ó. Junto agora. A gente pode tocar qualquer hino, transformar em forró, né? Por exemplo, quero ser como criança, te amar pelo que é. Só que tem que mudar um pouquinho a forma de cantar, mas só para ter uma ideia do forró. Outra coisa, hein, também, não deixa de curtir, né, esse vídeo, de compartilhar com a galera aí. Se você quiser receber notificações de vídeos novos, ative o sininho lá embaixo, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, né, para ajudar a gente aí nessa parceria aí, tá? Voltando para a aula aqui, vamos para o ritmo. Vamos para o quarto e último ritmo. Eu deixei esse ritmo por último, porque eu acho ele um pouco mais difícil. É o ritmo lento, é a balada lenta, porque para quem usa palheta, né, no instrumento, para fazer dedilhado é um pouco mais complicado. E para fazer músicas lentas com a palheta tem que dedilhar também. Então eu vou dar duas formas aqui de fazer sem dedilhado, uma música lenta, uma balada lenta, né, um hino lento, né, um hino mais espiritual, e colocando o dedilhado também. Então eu falei que ia dar 4 ritmos, mas acontece que quem ficou até o finalzinho do vídeo aqui vai ter um brinde aí, que é o 5º ritmo, que é o ritmo com dedilhado. A gente fala dedilhado que é com o dedo, mas é usando a palheta aqui, né, para fazer com a palheta para ficar bonito. Então a forma mais simples é sem repicar com a palheta. Por exemplo, vou fazer aqui primeiro, ó, só um movimento, ó. Vou devagar, ó. Viu? Ó. Pegar esse movimento, para o vídeo, volta. Aí depois a gente pode fazer isso mais rápido, mais lento, ó. Certo? Vou tocar agora, ó. Estilos mais lentos, mais você querendo botar uma batida, né? Enquanto o violão de nylon, por exemplo, está fazendo um dedilhado, você está batendo assim, né? Fazendo esse ritmo e fica muito legal. Então, eu vou fazer o Zaqueu aqui, uma música que é antiga, né? Mas pra vocês verem como é que fica legal com essa batida, ó. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. E assim vai. Viu que a batida, e qualquer hino lento, romântico, no sentido de ritmo, tá? Falando, fica bonito com essa batida, tá? Eu deixei por último, por ele ser mais difícil, com o dedilhado. Então, a gente pode dedilhar também esse mesmo hino usando a palheta. Com a mão, vou usar com a mão aqui, é mais fácil, ó. Quando a gente usa a mão e treina, tudo mais. Como eu falei no início do vídeo, a grande maioria
da galera que toca na igreja aí toca violão de aço, então usa palheta. Então eu decidi fazer esse vídeo com a palheta para poder ajudar a grande maioria. Então voltando, eu vou fazer o mesmo hino já colocando o dedilhado, ó. Ó. Mais difícil, ó. Para fazer assim, você tem que treinar bastante, porque você tem que acertar os bordões aqui. Quando é o bordão na quinta, na sexta, na quarta, você não pode errar, porque fica feio. Por exemplo, o Fá com nono embaixo é na quarta, ó. Ó. Aí se eu fizer um Ré menor na quinta, ó, na sexta, continuo na sexta. Então a gente tem que acertar isso. Mas dá para vocês treinarem. Então a forma de treinar é assim, ó. Viu? Vou fazer de novo. Fiz em duas partes. A primeira você sobe com o dedilhado, como fosse dedilhado, mas com a palheta, e faz indo e voltando embaixo na segunda, ó. Legal, né? Então vocês perceberam que a primeira eu fiz em todas as cordas, né? No acorde todo, ó. A segunda eu só bato o bordão e toco nas 3 cordas de baixo para cima e para baixo. Vou fazer de novo, ó. Ó. Viu? Eu vou alternando. Claro que depois que pegar esse jeito aí do dedilhado, usando a palheta, você pode brincar com a música, pode tocar com ritmo, como eu fiz da primeira vez, e na segunda parte, ou vice-versa, começar dedilhando, e na segunda parte, ritmando. Por exemplo, ó. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Olha só. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Voltou pro ritmo, ó. Eu preciso, e assim vai. Viu que eu misturei os dois? Por isso que eu deixei por último, porque ele é mais complicado de ser feito. Então dá uma estudada em todos esses ritmos e, claro, né, tente colocá-los, esses ritmos nas músicas, nas igrejas, começa a perceber que vai dar muito certo e você vai melhorar com certeza o seu ritmo. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula mais específica, né? Falando sobre ritmos, os 4 ritmos que são mais utilizados nas igrejas. Né? Quando eu estou ensaiando também, e a gente vai pegar os hinos, o que a gente vê muito são esses 4 ritmos aí sendo utilizados. Claro que tem várias variantes, né? E tem vários ritmos também, mas esses 4 aí eu acho que são a base aí para a gente entender como funciona a grande parte dos hinos aí das igrejas, das igrejas no geral, né? Tá? Não deixe de curtir esse vídeo lá embaixo, dê um joinha também. E outra coisa também, você quer receber notificações de vídeos novos, então você precisa ativar o sininho, tá? Muita gente não sabe disso, tem que ativar o sininho lá para você receber, tá? E se você não é inscrito, caso não se inscreveu até agora, assistiu o vídeo, não se esqueça, se inscreva agora aí para não esquecer, tá? Dá uma moral aí, dá uma força aí pro canal, porque é a maneira que você pode ajudar o canal, é assim, se inscrevendo, tá? E assistindo e compartilhando, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe mais uma vez a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo aqui, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser.